Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, por favor. Vamos abrir a Bíblia numa carta muito conhecida, a carta de Judas. Por falar, tem mais uma vez que eu ia acabar esquecendo, é que eu acredito que no final dessa reunião vai ter aquele picolé de novo, não vai? Não? Ah, Jesus, já vim preparado para isso. Misericórdia. Carta de Judas, você que está aí na luta, é antes de Apocalipse. Você achou Apocalipse, voltou, você encontra a carta de Judas. Nós vamos ler o capítulo 1, só tem um capítulo, é claro, né? Versículos de 1 a 4. Capítulo 1 e único. Do primeiro versículo ao versículo 4. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Se na sua casa você puder mais à frente, eu vou só comentar aqui na leitura, não ficar atribulado não. Você coloca do lado de servo aqui, escravo. Essa palavra aqui é muito importante, que Judas se sentiu um escravo de Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar? Meus irmãos, nós vamos, como sempre, como de costume, meditarmos numa palavra expositiva nessa manhã. Eu acredito que você veio da sua casa pensando assim: poxa, hoje deve ter uma mensagem temática com relação ao Dia das Mães. E eu confesso para você que bem que eu tentei, mas eu tenho dificuldade nessas mensagens fofinhas, sabe? Essas mensagens assim delicadas. É uma dificuldade que particularmente eu tenho. E então, lendo, e a leitura que eu faço, não fique pensando você que faço por sua causa, faço por causa da sua debilidade. A leitura bíblica que faço e o devocional que faço por mim primeiramente, faço por causa da minha vida. E eu queria meditar com você mais um pouquinho na palavra de Deus, baseado em um estudo muito prático de vida cristã. Acredito que todos nós que aqui viemos aprender como se comportar, como andar, com moderação, com equilíbrio. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse relacionamento de crente para com Deus, de crente com a igreja e de crente consigo mesmo. Existem esses 3 relacionamentos que, se você não estiver bem, a sua vida não vai estar bem. Primeiro, o seu relacionamento com Deus tem que estar bem. Você tem que estar bem com Deus, você tem que ter comunhão com Ele, você tem que ouvi-lo, você tem que senti-lo, você tem que andar, você tem que ser amigo dele. E quando esse relacionamento não está bem, os demais relacionamentos também não ficarão bons ou não estarão também sadios. O segundo relacionamento que diz é o relacionamento entre pessoas. É bem verdade que, se eu fosse botar na ordem, seria primeiramente com Deus, depois conosco, porque se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Normalmente nós temos a facilidade de colocar na pessoa o nosso defeito. Pessoa chata, você que é. Pessoa não fala comigo, você que não fala. Pessoa não sorri, você que não sorri. Normalmente nós temos essa facilidade, porque nós não estamos bem conosco. Por exemplo, existem pessoas que não gostam de si. Ah, eu não gosto de mim mesmo, eu sou feio. Quem aqui se acha feio? Ninguém. Porque aqui não tem feio, tem? Se você olhar... Ah, não, você tem que olhar para mim, né?
Mas se você dissesse que sou eu, já era, meu irmão. Essa porta que iria se fechar e você ia ficar atribulado. Aqui não tem. Por quê? Porque você gosta de você. Existem algumas pessoas que não gostam, por isso se automutilam emocionalmente. Eu sou baixo, eu sou magro, meu cabelo é assim, sou careca. Existem defeitos que é a demonstração da falta de amor próprio, da falta de entender que precisa se relacionar com você. Amar a si mesmo é muito importante, porque Jesus falou o seguinte, que se você não amar a si mesmo, você nunca vai amar seu semelhante. Onde está isso, pastor? A Bíblia fala o seguinte, que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Se você não ama a si, como você vai amar o outro? Você já ouviu uma expressão, não sei se aqui é comum também, aquela pessoa é mal amada? Já ouviu essa expressão? É por quê? Porque essa pessoa é sempre amargurada. Não é uma pessoa ruim de você estar perto? Você chega perto dela, essa mosca já começou a me atribular, tem hora marcada essa mosca aí, e agora ainda trouxe uma companhia. Mas não é ruim você ficar perto de uma pessoa assim, você chega perto dela, a pessoa está sempre para baixo, sempre tem que encontrar defeito em alguma coisa, bom. E outro relacionamento entre pessoas. Aí, queridos, aí vem o comportamento. Aí vem aquilo que nós chamamos de ética, uma palavra tão usada atualmente, a ética. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, sobre moralidade e sobre ética cristã. E eu espero que assim como eu aprendi, você também, por Deus, também seja ensinado em nome de Jesus. Essa carta aqui, quantos já leram essa carta tão extensa? Cansa ler essa carta. É uma carta que você tem que estar com tempo para ler. A carta de Judas é impressionante, né? Primeiro pela sua autoria. Claro que você sabe muito bem que esse Judas aqui não foi aquele que traiu Jesus, é claro que não foi. Esse Judas aqui era meio irmão de Jesus, era um dos irmãos de Jesus, por isso ele fala assim, escravo de Jesus e irmão de Tiago. Ele está se referindo a Tiago, aquela carta que lemos no domingo anterior, que foi o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo. Então esse Judas aqui é um personagem que talvez você nunca imaginou falar sobre ele ou pensar sobre ele. Jesus teve outro irmão que também escreveu uma carta, e a carta de Judas, ela tem algumas características assim muito especiais. Primeiro porque ele não tinha intenção de escrevê-la, como no caso de Paulo, que pensou, não, eu tenho que escrever uma carta para a igreja de Corinto, eu tenho que escrever uma carta para os crentes da Galácia, eu tenho que escrever uma carta para a igreja que está em Éfeso. Não, essa carta não foi premeditada. Judas não estava assim calculando isso, não era um escritor nato. Ele mesmo expressa isso quando fala assim, quando vi a dificuldade de vocês, decidi escrever essa carta. Parece que ele está dizendo assim, olha, escrever essa carta às pressas. O interessante é que essa carta, apesar de ter sido feita assim, sem um aviso, ou sem um cálculo prévio, ou sem uma preparação prévia, essa carta aqui não possui nenhum tipo de erro literário. É interessantíssima a forma com que Judas escreve, no seu sentido. Bom, isso é somente um detalhe para você, talvez, meu Deus, que coisa enfadonha, mas acredito interessante. Não tem uma data de escrita certa. Alguns falam que foi 70 depois de Cristo. Se foi 70 depois de Cristo, Judas viveu quase que igual a Melquisedeque, porque Jesus morreu com 33, Jesus era o irmão mais velho, você sabe disso, né? Jesus era o irmão mais velho, se era o irmão mais velho, Judas então, se estava no meio ali, devia ter mais ou menos quantos anos quando Jesus morreu? No mínimo uns 37, 35, mais 70, 105 anos. Então, sinceramente, é meio improvável que tenha sido essa data de escrita, mas alguns falam que foi nos 70, baseado na vida de João. Por que João? Porque João foi o último discípulo de Cristo a morrer, morreu com 90, quase 100 anos de idade. Bom, irmãos, o que tem a ver essa carta comigo? O que tem a ver tudo isso comigo aqui? Preste bem atenção. Hoje nós vivemos uma libertinagem, palavra usada pelo autor dessa carta. E quando eu falo libertinagem, por favor, não me entenda, não me compreenda que eu estou me referindo ao mundo. A libertinagem no mundo é comum, ou para o mundo é comum. Você não pode querer que o mundo que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, viva os mesmos parâmetros moral que você vive. É impossível.
É impossível você exigir do seu colega de escola, do seu colega de trabalho, que ele se comporte ou se porte da mesma maneira que você. Não, porque isso é o certo. O mundo não tem padrão moral. Então, quando eu falo de libertinagem, de licenciosidade, eu estou falando sobre esses aspectos dentro da igreja. Nós vivemos uma época de não saber até onde o crente pode ir. O que eu posso fazer de verdade? O que eu não posso fazer de verdade? Gente, o que a Bíblia me limita? É bem verdade que hoje existe duas pregações extremas, a pregação voltada ao Antigo Testamento, no que se refere a vestimenta e tantas outras coisas, e existe a outra pregação voltada à graça pregada pelo apóstolo Paulo, é claro que de forma totalmente mudada, modificada, alterada, adulterada. Aí nessa graça abundante ensina-se que você pode tudo. Então não é incomum você ver pessoas que vêm na igreja, que estão na igreja, que se falam ou dizem, que professam que são membros da igreja, mas vivem uma vida comum lá fora, como ímpio. E eu não estou me referindo a exterior, não, por favor. Eu não estou me referindo a roupas, eu estou me referindo à alma, eu estou me referindo a interior. Você sabe muito bem que o nosso exterior é espelho do interior. Então, quando uma pessoa coloca uma roupa totalmente indecente, é porque o seu interior já está totalmente indecente. Quando uma pessoa começa a externar palavras de baixo calão, palavras que não devem ser faladas por um crente, é porque o seu interior já está contaminado. Não fique pensando você que a contaminação ela entra para a pessoa, não, a contaminação ela sai. O que Jesus falou sobre isso? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, aquilo que está lá dentro. Então, o que nós temos que fazer? Qual é o comportamento do cristão? Qual a diferença de moralidade e espiritualidade? Como deve andar? Qual o viés da nossa moralidade? Eu vejo aqui na carta de Judas, de uma forma muito simples. Eu acredito que você vai sair daqui, poxa, a mensagem foi muito simples, assim como eu também entendo, mas muito objetiva. Acredito que ela vai ser assim muito próspera no seu coração, acredito eu. Judas lutava contra os falsos mestres. Você notou que a luta dos apóstolos é sempre as mesmas? Lutar contra os falsos mestres. E nesse caso específico aqui, Judas ele tinha algumas dificuldades. Primeira dificuldade é que os falsos mestres da época, eles atribuíam os milagres de Jesus à sua divindade. Ou seja, eles acreditavam que todo milagre que Jesus operou, todo milagre, Jesus operou porque ele era Deus. E você sabia que tem crente que até hoje pensa assim? Exemplo, Jesus andou sobre o mar. Ah, pastor, ele andou porque ele era Deus. Não. Jesus ressuscitou Lázaro, você crê nisso? Ah, o pastor, ele fez isso porque ele era Deus. Não. Pastor, como assim então? Jesus chamou seus discípulos, vem cá, meus amiguinhos. Eu gosto assim dessas conversas de Jesus com o discípulo, porque tem hora que ele está calmo, tem hora que ele só falta chamar de anta, né? Nesse momento é mais ou menos o antas, vem aqui, ele fala, vem cá, se vocês crerem em mim, agora vocês se colocam no lugar das antas, eu estou me colocando lá no meio ouvindo Jesus. Se você crê em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês farão sinais maiores do que eu fiz. O que Jesus estava dizendo? Que vocês podem fazer o que ele fez. Andar sobre o mar? Sim ou não? Sim. É bem verdade, tem gente aqui que tem tanto medo de água que anda sobre o mar sem fé nenhuma, né? Se jogar na água ele flutua, mas não afunda. Mas na realidade, Jesus falou assim, vocês podem fazer por quê? Porque ele fez como homem. E quando as pessoas começam a atribuir o milagre de Jesus à sua divindade e anulam ou se limitam a sua humanidade somente à sua morte, aos milagres Jesus fez como Deus, mas a sua morte foi como humano. Isso é coisa de maluco. Como é que ele pode operar milagre e ao mesmo tempo, agora sou Deus, agora eu vou morrer como humano? Sai tudo, vai. Não, ele era humano. Então a humanidade de Jesus, ela deve ser uma regra de fé, deve ser a base da nossa fé, porque se Jesus não veio como homem, a nossa fé é vã, o sacrifício de Jesus foi mentira. Então ele operou milagre como homem, e o Judas aqui combatia isso. Por que isso é importante, pastor? Para que você entenda que quem operou os milagres na vida de Jesus foi o Espírito Santo.
E se Ele está em você, você também pode fazer milagres. Por isso Ele disse: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. Por quê? Porque os sinais vão acompanhar aquele que crê. Não vão parar em mim, eles vão continuar. Até aí tudo bem? Agora vamos ao aspecto da moralidade e da espiritualidade. Você sabe o que é moralidade? Ah, pastor, isso é imoral. Mas você sabe o que quer dizer moralidade? A moralidade, num conceito assim muito simples, é o conjunto de regras que nós adquirimos no nosso cotidiano. É quase que um conjunto de regras cultural. Ou seja, a moralidade é o conjunto de regras adquirido através da cultura. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso é errado. Vou dar um exemplo. Até hoje no Brasil é moralmente errado, moralmente, não existe nenhuma lei civil para isso. É moralmente errado um homem usar saia. Não escandaliza? Imagina, você está andando aí na rua, você vê um homem de mini saia. É claro que você, como bom crente, você vai falar: sangue de Jesus tem poder. Por que você vai falar isso? Porque moralmente isso é errado. Você vai na Escócia, por sua vez, existem tribos e lugares mais, não próximos à capital, mas um pouco mais distantes, que mantêm a cultura antiga. E como os homens andam lá? De saia. Aí você chega e fala assim: não, você não pode porque isso é moralmente errado. Não. A moralidade é um conceito cultural, de certo e errado. A moralidade é um conceito totalmente cultural. É outro exemplo assim muito comum. E por favor, não me interprete mal, em nome de Jesus. Exemplo: vício de drogas, maconha. É errado, sim ou não? Gente, tem gente na dúvida. Misericórdia. Não, agora eu tenho que repetir a pergunta. Não, agora você me deixou numa situação difícil. Vício de maconha, é errado, sim ou não? Graças a Deus. Mas é errado para nós crentes, preste bem atenção, não porque é maconha, mas porque é vício. Está dando para compreender? Vou explicar melhor. Para nós cristãos é errado, não porque é maconha, mas porque é vício. Tudo que aprisiona o homem, Deus condena. Mas no Brasil, na sociedade comum no Brasil, é amoral por quê? Porque a cultura brasileira ensina que a droga é um errado. Agora você vai para a Austrália, você vai para outro lugar, onde é comum as pessoas fumarem um cigarro, um baseado de maconha, como se fuma cigarro comum. Aí você vai andar por lá e falar assim: tira da boca, seu imoral. Imoral por quê? Porque a moralidade é um conceito que cultural. Está dando para compreender? Por exemplo, um determinado missionário, confesso para você que não sei se isso é totalmente real ou é uma comparação ilustrativa de um curso de missões que fiz, mas um certo professor dizia que um missionário brasileiro foi para o extremo do globo terrestre, lá naquele lugar que só tem gelo, só tem aquelas casinhas também de gelo, e aquela pessoa fica vestida com aquele monte de roupa. Sabe onde é, né? Pois bem, o missionário foi lá pregar e ele é recebido numa pequena aldeia, e o líder da aldeia falou: não, o senhor é muito bem-vindo aqui, o senhor vai dormir na minha casa. Poxa, que bom, o missionário não tinha de dormir mesmo, então foi dormir na casa do moço. Aí quando chegou lá de noite, ele falou assim, chamou a esposa dele e falou assim: pode ficar com o missionário. Aí o missionário: como assim? Não, você pode ficar com ela a noite toda. Não, eu vou deitar sozinho. Não é só deitar não, missionário, é todo o restante. O missionário falou assim: como assim? Pode. E se você não fizer isso, você está afrontando a minha cultura. Isso é moral aqui? Se fizer um negócio desse, irmão, tu pega uma arma, um calibre 12, não é verdade? Se o moço chega lá na tua casa e fala assim: eu vou dormir com sua esposa, pelo amor de Deus, isso é totalmente amoral. Eu não estou dizendo que seja correto. Tem um moço ali que já falou que agredir tudo. Pois bem, mas isso é totalmente incorreto, biblicamente também. Mas é um contexto o quê? Cultural. A moralidade, repito, ela é redigida, ela caminha pelo viés da cultura.
Agora, vamos então à ética, ou à espiritualidade, ou à ética, né? Vamos explicar a ética primeiramente. O que é a ética? Tão falada, tão dita. Existe até um departamento na Câmara Federal, Conselho de Ética. Eu acho legal aquilo. O presidente do Conselho de Ética tem 15 processos nas costas. O vice-diretor do Conselho de Ética, 45. Mas é tudo ético. Aqui nós vamos dizer, o que é ética afinal? Para mim, de uma forma assim muito objetiva, ética significa direitos e deveres. Ética para mim é o limite do meu direito e do meu dever. Do meu direito e do direito da Aline. Aquela frase tão popular e tão comum: quando acaba o meu direito, começa o meu dever. Quando acabar o direito da Aline, começará o dever dela. Ética é basicamente isso: você saber o seu direito e você se comportar no seu limite. Não, isso aqui não é ético eu fazer. Por quê? Porque não é meu direito, é antiético. Agora existe toda a complexidade em torno dessa palavra. Você sabe muito bem que a mãe de todas as faculdades, de todas as ciências é a filosofia. E a palavra ética surgiu na filosofia, se referindo a um padrão íntegro de vida, padrão de vida ético. Aquela pessoa, aí começou a se confundir ética com moralidade, mas são coisas totalmente distintas. A ética, somente aquele que me limita, é antiético. O que é antiético? Até antes de ser pecado, fala mal de alguém, isso é antiético. E principalmente quando se fala mal, quando a pessoa não está presente. Não, hoje teve uma tribulaçãozinha aqui, o inimigo se levantou de forma gloriosa nesse microfone lapela, mas está tudo certo. Está vendo? Sentindo falta, né? É que Deus é bom. Vamos lá. Então, a ética, ela vai nos ensinar. Agora, toda essa complexidade surgiu porque na igreja criaram duas ciências para falar de ética. A primeira é chamada ética cristã. Já ouviu falar nisso? Ética cristã é a disciplina que trata o comportamento do cristão, o que o cristão pode fazer, o que ele não pode fazer. E existe também a ética ministerial, que é aquilo que o pastor pode fazer, o que não pode fazer, qual o limite do pastor no pastorear pessoas. Exemplo, o que é antiético? O que é antiético? Totalmente, um pastor pedir dinheiro emprestado ao membro da igreja. Isso é antiético. Isso não deve ser feito. Um pastor chegar para um membro da igreja e pedir um cheque, isso é antiético. Tem que haver um limite. Está entendendo? Então a ética ministerial baseia-se no comportamento do líder. Agora a ética cristã no comportamento da sociedade cristã no todo. Agora vamos entender qual a dificuldade nossa em saber o nosso grau de moralidade ou saber o nosso comportamento ético. Vamos voltar à moralidade. Se você quiser anotar, anote aí. A moralidade cristã ou a moralidade do crente não deve ser redigida pela sociedade, mas pela fé. Vou repetir: a moralidade cristã ou a moralidade do crente não deve ser regida pela sociedade, e sim pela fé. Veja só como é diferente. Façamos de conta que alguém está longe da igreja, está trabalhando em outra cidade. Você está lá e de repente, sozinho, sua esposa ficou aqui em Araripina, ou você não é casado, você é solteiro, e você é conduzido por alguns amigos ou convidado por alguns amigos a ir numa boate. Como você deve entender o convite que você recebeu? Baseado na sociedade que te cerca, sim ou não? Os teus amigos que ali estão te convidando por quê? Porque para eles é normal. Agora, como deve ser a sua resposta? Baseada na sua fé. A minha fé não permite, porque para mim isso é imoral. A minha fé não permite. Quando você está lá, desculpe alguém, está lá no frente do seu computador, de noite, de madrugada, vasculhando,
O que vai direcionar você? O que vai dizer para você que você pode ou não pode assistir na internet? É a sociedade? Você não está sozinho? É a fé. A nossa moralidade, ela tem que ser regida pela fé. Não, eu não vou fazer isso porque creio em Deus e Deus não se agrada disso. A sua moralidade não pode ser regida pela sociedade. Não, porque todo mundo está fazendo. Aí você entra naquela palavra de mãe, né? Você não é todo mundo. Sua mãe já falou isso contigo? Poxa, mãe, todo mundo tem esse carrinho, mas você não é todo mundo. Todo mundo vai na festa, mas você não é todo mundo. Isso mata, né? Então, na realidade, a nossa moral, ela tem que ser regida pela nossa fé. O que você pode e não pode fazer tem que estar baseado na sua fé e não na sociedade, não no grupo que você está. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de crente que faz tudo isso que você está falando que é errado. E você? A sua moralidade vai ser baseada no grupo ou a sua moralidade vai ser baseada na sua fé? A fé em Cristo é o viés do nosso padrão moral, é a nossa fé em Jesus. É ela que nos diz o que podemos e o que não podemos fazer. Não sei se está dando para você compreender. Exemplo, você acha que é pecado uma irmã usar Anágua, Bisnágua, Nicarágua, Venezuela? Tu acha errado? Não. Você acha que é errado uma irmã não usar isso? Pastor, você acha que é errado um irmão, por exemplo, Rogério, ficar na sua casa sem camisa e de shorts? Você acha que é pecado? Meu Deus, Rogério, você fica sem camisa na sua casa. Agora você acha que é pecado ele ficar? Botar um peso sobre o Rogério. Rogério fala assim: olha, senti de Deus no meu coração que eu só vou andar de terno. Quando eu voltei para a igreja, eu fiquei um tempo afastado e voltei para a igreja ainda na juventude, mas eu estava assim voltando e voltando, mas Deus botou um propósito no meu coração que eu tinha que andar íntegro. Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu peguei um paletó do meu pai usava não sei quantos anos, e só andar com aquele paletó. Acho que eu estava ficando meio 22. Eu ia na padaria com aquilo. Teve um dia que teve lá uma festa de rua aqui, chamada Festa Junina, e os colegas: vamos lá, Fernando, vamos lá. E eu queria ir, mas não queria quebrar o meu voto com Deus. Oh, Jesus Cristo, eu peguei o paletó com gravata crochê e fui para a festa. Quando cheguei lá, meus colegas: ué, você vai ser o noivo? Eu falei: não, porque eu estava em pecado? Não. Como também não estaria em pecado se eu viesse aqui hoje pregar para você aqui de calça jeans. Esse relacionamento com Deus, essa nossa fé é que dita o nosso padrão de moralidade. Por isso você não pode criticar uma pessoa que jejua 3 vezes por semana. Isso é um fanático. É ele, Deus, é o padrão de moral dele. A fé dele faz com que ele acredite que ele tem que fazer isso toda semana. Graças a Deus por isso. Você também não pode criticar uma pessoa que aceitou Jesus, que era motoqueiro, roqueiro, que vem para a igreja com aquela barbona assim espichada, com a xuxinha amarrada na ponta, uma tatuagem, e ele chega aqui na igreja: oh, aleluia, sangue de Jesus tem poder, enviado do inferno, demônio, entidade. Não, é que ele é um padrão moral baseado na fé dele. Está dando para você compreender isso? Isso é importante você entender, para você não falar assim: eu sou mais santo ou menos santo. Você é santo dentro daquilo que você criou como padrão de moralidade. E onde nós criamos nosso padrão de moralidade? Na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. Por isso a Bíblia fala o seguinte: quanto mais é dado, mais é cobrado. É claro que um pastor não pode andar nas ruas da cidade sem camisa. Isso para mim é no mínimo desrespeitoso com a igreja que ele dirige. Não, eu sou uma pessoa comum. Um certo pastor foi visitar o Bispo Tito, lá em São Paulo. O Bispo Tito sempre gosta de receber visita aí. Não, vamos ao shopping, levou o pastor no shopping. O pastor botou uma bermuda, uma meia,
sem chinelo, sem sapato. Não, é porque eu só ando assim. O vestido falou que olhou, não acreditou não. Falei, não, lá, quando chegar lá ele vai botar um sapato, um tênis. Quando abriu a porta do carro, ele desceu de meia, short, parecia um sonâmbulo. Aí diz o vestido, falou assim, volta para o carro, vamos voltar para casa. Tem que ter um padrão, tem que ter um limite também. Mas a nossa moralidade, ela tem que estar baseada na nossa fé. Aí que está o problema. Quanto mais fé, quanto mais comunhão com Deus, mais você vai andar de forma ética e de forma moral. Quanto mais comunhão com Deus, mais a sua vida será regrada. Bom, já que a moralidade nossa, ela tem que ser regida pela fé, a nossa espiritualidade tem que ser regida pela ética. Você deve falar, pastor, não é o contrário não? Será que a nossa moralidade tem que ser pela ética e a nossa espiritualidade somente pela fé? Não, é totalmente contrário. A nossa espiritualidade, ela tem que ser regida pela ética. Vou dar um exemplo para você, muito simples. Deus me dá uma revelação. Tem uma pessoa aqui, vou usar um exemplo mais comum, infelizmente, que teve lá um problema conjugal, sexual. Deus me deu o dom da revelação. Aí eu falo assim, tem uma irmãzinha aqui, uma irmã, que ela fez isso. Vem aqui, irmã. A irmã, misericórdia, isso é ético? Não, é ético sim, porque quando Deus manda eu falo. E tem um pregador que fala assim, eu vou falar. E o pessoal acha bonito, né? Eu vou falar, papai. Ah, papai, é agora que eu falo, papai. E chega e joga bomba. Isso é antiético. A nossa espiritualidade tem que ser regida pela ética. É só um exemplo. Porque senão as pessoas acreditam que por ser espiritual elas podem fazer o quê? Tudo. Elas podem humilhar pessoas, elas podem depreciar pessoas. A nossa espiritualidade tem que ser baseada pela ética. Até que ponto eu posso fazer? Vou dar um exemplo aqui, muito nosso. E por favor, me dê essa liberdade de compartilhar com os irmãos da minha igreja, com os membros da minha igreja. Porque todos aqui eu considero como membros. Viu, meu irmão? Até ele considera como membro. Preste bem atenção. Essa semana, não sei qual dia, recebi um áudio no WhatsApp. Uma pessoa que nunca vi na minha vida. Aí achei, falei, vou ouvir que áudio é esse. O áudio era mais ou menos assim: Pastor Fernando, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. E disse a cidade dele. Consegui o número do seu telefone com um membro da sua igreja, que é muito amiga minha, e de vez em quando eu me hospedo na casa dela. Pastor Salvador é como um pai para mim. Maravilha, até aí tudo bem. Eu vou estar pregando em Araripina no sábado e domingo estou livre. Vai para casa. O que eu tenho a ver com isso? Não é verdade, gente? Mas até então vamos continuar ouvindo. E me coloca à disposição para ministrar na sua igreja. Ele se colocou à disposição, eu ouvi, acabou. Certo? Para ser educado, não respondi, fiquei na minha. Mas o moço, insistentemente, ficou mandando mensagenzinha para mim, para ver se eu respondia. Como não respondi, ele botou por último assim: estou vendo, estou sentindo uma resistência no tocante à sua pessoa. O sangue subiu. Falei, agora esse infeliz, mais alguém me aplacou a minha ira. Porque é espiritual. A pessoa tão espiritual que acredita que o fato de estar aqui tem que pregar aqui. Isso é antiético, irmão. Ele não é pastor numa igreja lá? Cuida das ovelhas lá. Está livre? Que bom. Dia das Mães ficou a mãe dele. Mas tem pessoas que acreditam que a espiritualidade, ela dá libertinagem, ela quebra limites.
Não, é porque eu sou espiritual. Irmão, Deus mandou eu visitar uma jovem. Tem gente que só gosta de visitar jovem. Tem profeta, irmão, só jovem dentro do padrão que ele formou. Vou visitar a jovem fulano de tal. Mas o pai dela está em casa? Não. A mãe está em casa? Não. Como o senhor vai? Porque eu sou profeta. Porque estou infeliz, porque você é um imprudente. A espiritualidade tem que ser regida pela ética. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, que o espírito está sujeito a quê? Ao profeta. Mas tem pessoas que acreditam não, que a espiritualidade não tem nenhum vínculo. Tem sim. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios o seguinte: se alguém fala línguas estranhas e não houver intérprete, cala a boca. É assim que ele fala: fica quieto, fica mudo, arranca a língua, porque não vai ter proveito. Agora, porém, se houver intérprete, que seja interpretado. Se não houver, fala para você mesmo, porque aquele que fala a língua edifica a si mesmo, não os outros. Ética. Aí você chega nas igrejas, né? E aí, meu irmão, o senhor pode ir lá na minha igreja, pastor? Posso. Que hora começa? É o Espírito que manda. Porque lá na minha igreja é tudo espiritual. E que hora acaba? É Deus quem vai dizer. Aleluia, lá que fala é Deus. Aí começa, aí tu vai na igreja e começa: vamos ouvir a irmã fulana, blá, blá, blá. Vamos ouvir o irmão fulano, para não ficar nas minhas palavras, vou cantar um hino. Vamos ouvir não sei o que, tal, 9h50 da noite, pastor, o senhor vai pregar. Fica à vontade, porque o povo aqui sabe quem manda aqui é Deus. Não, é desorganização, é antiética. A nossa espiritualidade está presa e ela deve caminhar baseada na ética. Deus te deu algo para falar, Deus te deu algo para fazer, que você seja também uma pessoa educada em falar. E Judas aqui, o que tem a ver com Judas aqui? É porque eu li somente até o versículo 4, mas no decorrer do texto ele fala sobre essa diferença. Lá nas exortações ele fala sobre o comportamento. E eu quero dizer para você o seguinte, que eu ressaltei aqui no início, quando ele falou assim: Judas, escravo de Jesus Cristo. A palavra usada por Judas é escravo, aquele que faz serviços forçados. Escravo, aquele que não tem liberdade de dizer não vou fazê-lo. Escravo, aquele que obedece ordens. Era isso que Judas está dizendo. A nossa vida, como padrão moral e ético, é como uma escravidão. Pastor, mas a graça não me libertou? Sim, a graça libertou você de pecado, ou dos pecados, se você preferir. Libertou você da morte eterna, libertou você das maldições do nosso adversário. Mas a graça de Jesus te aprisionou. Deu para entender? É mais ou menos assim: as algemas foram quebradas, mas uma tornozeleira foi colocada. Agora você é escravo. Por que estou dizendo isso? Para que ninguém fale assim: não, pastor, porque ele me libertou, posso fazer o que quiser. Não, você é escravo. O seu padrão moral está baseado na palavra de Deus e na sua fé. Agora, cabe ao pastor ficar todo o culto medindo sai de alguém? Claro que não. Tem que ter ética. Você vai num evento da igreja, olha a roupa que você coloca. Temos que ser éticos. Não, pastor, é liberdade. Cuidado. Cuidado com essa tal liberdade, que quando ela fere a ética moral da nossa fé, não é mais liberdade, é promiscuidade. Quando você começa a fazer coisas que ferem a nossa fé, isso não é liberdade não, isso é escravidão pelo pecado. Não, é porque eu estou livre. Cuidado, você é escravo. Você agora tem um viés, você agora tem um caminho e você tem que segui-lo. Por isso Judas fala assim: eu até sou meio irmão de Jesus, mas nesse requisito aqui, ministério, salvação, eu sou escravo, não posso fazer o que eu quiser. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.